mosaicos. E além desses vários elementos que ajudaram a reconstruir a história do templo, encontramos evidências de personagens mencionados na Bíblia. Por exemplo, encontraram esse selo aqui, que talvez estava fechando um saquetel de dinheiro. Assim, ó. Esse pedaço é como se ele estivesse fechando a boca de um saco de dinheiro. Aliás, para quem está chegando agora, esse é o livro, que se você ficar até o final da aula, no final da tarde, você e os presentes poderão participar, viu? Os presentes também vão participar do sorteio, senão seria injusto, né? Você veio aqui e só os de casa que vão receber. E nesse selo aqui, a gente chama de bula, um selo de impressão usado para fechar sacos de dinheiro. Aqui traz o nome Gedaliahu ben Imer HaKohen, que em hebraico significa Gedalias, filho de Imer, o sacerdote. E curioso que a Bíblia fala que na época de Jeremias havia um homem que a gente acredita podia ser parente dele. Vamos ler a Bíblia em Jeremias capítulo 20, verso 1. Lembra, o selo aqui traz o nome do dono, que era Gedaliahu ben Imer, ou Gedalias, filho de Imer. Agora, quando você vai em Jeremias capítulo 20, versículo 1, diz assim: Passur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Então esse Passur provavelmente era parente dele, porque fala que, olha, talvez até irmão, porque ele é chamado de filho do sacerdote Imer. E Passur também é filho do sacerdote Imer. Estão vendo como é que nos fragmentos a Bíblia vai sendo confirmada? Outra coisa que encontraram ali também, uma extremamente rara moeda de ouro, de prata, que surgiu ali, que é justamente o shekel do templo. Foram 30 moedas dessa que Judas ganhou para atrair Jesus. Uma comprovação que realmente ali funcionava como templo. A moeda está aqui, ó. E também encontraram vários pedaços de mosaicos que nos dão uma ideia como é que seria o piso do templo de Jerusalém, tanto na época de Salomão como na época de Herodes. Outra coisa que encontraram também foi um pequeno peso chamado beca, que era usado no templo para medir o ciclo, para ver se o ciclo era realmente meio ciclo de prata, como falava Moisés, né? Olha o tamanhozinho. Então, quando você está ali peneirando aquilo ali, a gente tem que prestar atenção nos detalhes e várias outras coisas que foram encontradas ali. Também na cidade de Davi, que é uma outra escavação próximo ali do Templo Monte, foi encontrado também esse outro selo aqui, datado de pelo menos 2.600 anos. Ele foi encontrado perto do Muro das Lamentações. Quem inclusive descobriu esse selo é um outro professor, Eli Shukron, que era o diretor que já esteve aqui no NASP, dando palestra para a gente. E aquele selo, olha o tamanico dele. Pequenininho, mas as letras hebraicas, dá para você ver. Você tem o nome aqui, ó, Adeniahu Asher al-Habait, ou Habeit. Adeniahu é o nome Adonias, que era o nome de um dos filhos de Davi. Eu não posso provar que esse aqui era o Adonias, filho de Davi, mas alguém chamado Adonias que trabalhava no templo. Mas o que chama atenção é o que aparece na continuação do templo, do selo, Asher al-Habait, que traduzido significaria Adonias, comissionado da casa, o administrador da casa. Essa mesma expressão hebraica, Asher al-Habait, aparece na Bíblia em diversos textos. Por exemplo, 1 Reis 1,18, apareceu o nome, 1 Reis. Esse selo estava nos entulhos? Oi? Esse estava perto dos entulhos. Deixa eu voltar aqui para você, ó. A pergunta dele, esse selo estava nos entulhos, mas nos entulhos encontramos coisas pequenas como aquele selo. Esse selo foi encontrado na outra escavação feita aqui embaixo, ó. Aqui, ó, perto do Muro das Lamentações. Foi encontrado aqui. Algumas coisas daqui, esse selo foi encontrado nessa região aqui. Vamos ler juntos aqui alguns textos bíblicos. 1 Reis 1,18. 1 Reis 1, 18. Na minha Bíblia diz assim:
Elias respondeu: eu não tenho perturbado... Perdão, que eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Será que... Não é 1,18 não, o texto está errado aqui. Deixa-me ver aqui, o 2... Ah, não, é 1 mesmo, está certo. Eu que estava lendo errado aqui. 1 Reis 1,18. Mas agora Adonias se proclamou rei. Adoniarro. Então, só para mostrar que é o mesmo nome que aparece na Bíblia, né? Não estou afirmando que esse é o filho de Davi. Pode ser um homônimo dele. Mas a expressão, aquele que é apontado como o administrador da casa, em hebraico, vai aparecer. Segundo 1 Reis 2, verso 13. Então Adonias, filho de Hagig, foi até Betseba, falando de Adonias de novo. 1 Reis 4, verso 6. Aqui, ó. Aissar era o responsável pelo palácio. Aissar era o responsável pelo palácio. No original hebraico, esse responsável pelo palácio é Asher al-Habayit. Então era um termo técnico que aparece na Bíblia pelo menos umas 14 vezes no Antigo Testamento. Então que havia um responsável pelo palácio. Então tinha um palácio ali. E tinha um responsável pelo palácio. Ficou claro isso aqui para vocês? O termo técnico da Bíblia. Alguns até pensam que isso aqui tinha relação, o Eli Shukron, com um túmulo que foi encontrado há uns 150 anos atrás em Jerusalém, um túmulo que tinha essa expressão Asher al-Habayit. E aqui está o túmulo, que inclusive o nome do dono que está quebrado aqui termina com o nome de Yahu, que pode ser o túmulo desse sujeito aí. Eu vou falar mais desse achado arqueológico aqui também recente, e aí nós vamos dar um intervalinho, tá bem? Uma pergunta, vamos lá. Enquanto a pergunta está vindo, eu vou beber água aqui e pode falar. Perguntaram se... Você que tem em casa, beba água, viu? Se você não beber 2 litros d'água por dia, você já está doente. Leonardo Oliver diz assim: doutor Silva, a proibição da escavação do templo pelos árabes é porque eles têm medo de fortalecer a história judaica? O Leonardo Oliver fez uma pergunta. A proibição de escavação dos árabes dentro do templo árabe ali em Jerusalém é porque eles têm medo de fortalecer a fé judaica? A resposta seria subjetiva, porque analisar o que está por detrás de uma intenção é grande, né? Mas a possibilidade eu vejo que sim. Entendeu? Mas eles falam que não, que ali é um lugar sagrado e é deles. A ideia... E ficou chato isso, Leonardo, porque eu vou ter de falar mais. A Unesco... Vocês sabem que, de novo, eu não quero entrar em polêmicas da política atual, principalmente na briga entre o direita contra a esquerda. Mas você sabe que existem as polarizações, e há propagandas, há agendas. Isso é claro que há agendas. E alguns do movimento de esquerda, não estou aqui criticando, falando minha posição política, mas foi a esquerda que fez isso, fizeram um lobby na Unesco para dizer que os judeus não têm o menor direito de escavar ali no Templo Monte, porque ali pertence aos árabes. Isso já está determinado historicamente. Então você vê que tem muita política por detrás da coisa, infelizmente. O lugar sagrado é meu e acabou e ninguém tasca. Bom, deixa eu falar com vocês agora de um achado arqueológico. Não esqueci de Davi ainda, vamos chegar em Davi, mas estou construindo com vocês. É porque para eu chegar direto nas comprovações históricas de Davi, eu tenho que primeiro fortalecer em você a história da Bíblia como livro de registro histórico fidedigno. Está entendendo isso em casa? Vocês aqui também, está ficando claro? Eu estou primeiro construindo a metodologia. Por que eu posso pegar esse livro de capa preta que o padre usa, que o pastor usa, que o líder religioso usa, que o crente lê em casa? Por que eu posso pegar esse livro de capa preta e falar assim, não, isso aqui tem que ser lido com a mesma seriedade que eu leria as guerras gaulesas de Júlio César, com a mesma seriedade que eu diria a história de Heródoto. Você entendeu? Eu tenho que ler com a mesma seriedade que eu leria César e Canto, ou qualquer outro assim. Então esse é o primeiro objetivo. Aí eu vou chegar em Davi, como eu falei com vocês, é em torno de Davi que gravita tudo isso. Vamos falar um pouquinho de Laquis, ou Lachish, como dizem em hebraico. Laquis é uma cidade muito mencionada na Bíblia Sagrada. Aqui está um morro. E deixa eu explicar uma coisa para você.
Deixa eu pegar aqui, eu vou tentar escrever grande aqui. Quem está em casa, se eu usar o quadro aqui, consegue ver tudo? O diâmetro da câmera eu acho que vai até aqui, né? Escreve alguma coisa que eu te digo se dá. Tá, então eu vou escrever aqui, por exemplo, Conseguem ler? Só um momento, porque como é permitido, Aham. acaba Tem o delay, tem o delay. vai aparecer agora a palavra. Vamos ver se o pessoal consegue ler em casa. Sim. Consegue? Então tá ótimo. Uma vez eu fiz uma brincadeira, falei, pessoas, humano é com H. Só não pode fazer como aquele professor que queria fazer o mesmo teste, né? Aí o professor estava ensinando as letras para os alunos, ele falou assim, gente, essa aqui é a letra A. Aí o pessoal, não, é a letra A. Gente, essa aqui é a letra A. Não. Essa é a letra E. Ah. Para você que está acompanhando em casa e o pessoal daqui também, eu vou explicar para você, a professora Christie vai dar uma matéria só sobre métodos de escavação arqueológica e tudo mais, então isso aqui ela vai explorar melhor do que eu, tá bem? Só vou dar uma pincelada para vocês entenderem esse sítio arqueológico aqui. Nós temos em Israel, grosso modo, a maneira de dar 2 nomes para os sítios arqueológicos. Você pode chamá-los de Hirber ou Tel. O tal em hebraico, em árabe. É o seguinte, imagine que aqui você tem uma cidade funcionando com seus prédios, muralhas, mas aí vem a guerra, a destruição, e essa cidade toda vira um monturo. Uma população que chega depois não pegava um trator e limpava isso aqui, não havia trator na época. Eles apenas socavam e construíam uma cidade por cima. Essa cidade também tinha guerra, destruição e tudo mais. Aí depois, com o tempo, vinha um período em que aqui ficou bastante abandonado. Aí só houve um acúmulo de terra, sem nenhuma cidade. Depois veio alguém e construiu uma cidade aqui por cima. Uma vilazinha, que também foi derrubada. Com o passar do tempo, o que você tem aqui? Camadas de construção. Isso são chamadas de estratos arqueológicos. Não confunda com estrato geológico, mas o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Cenozoico, farenozoico, mesozoico, etc. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais em cima é mais novo. Nós chamamos essa colina artificial que se forma de tel. Tá certo? Tel, ou tal, para os sítios árabes. Quando são sítios com nomes hebraicos, tel. Como são árabes, tal. Então, se for, por exemplo, Tal Hashbon, que fica na Jordânia, fala em árabe. Tá certo? Tel El Amarna. Na Tel El Amarna fica no Egito, mas acaba tendo o nome Tel mesmo. Você tem Tel Motzá, que eu falei com vocês no início, Tel Motzá é um exemplo. Por exemplo, a palavra Tel Aviv não tem nada a ver com arqueologia, mas é que Tel, em hebraico, significa colina. A cidade de Tel Aviv significa... Aviv é o mês de Aviv, que é o mês da primavera. Equivale ao nosso mês de março, abril. Então, Tel Aviv, colina primaveril, colina da primavera. A cidade de Tel Aviv, Tel, entenderam isso aí? Então, quando o arqueólogo vem, ele faz primeiro a prospecção de superfície, ele começa a achar pedaços de cerâmica aqui em cima, coisas que indicam que tem uma escavação aqui, que tem uma presença ali. Então, ele começa a escavar, escava por quadrículas. E quando ele vai escavando, ele vai notando a mudança de cor do terreno, ele vai notando a presença de diferentes cerâmicas. Então, vamos supor que aqui eu encontre muita cerâmica, porque a cerâmica vai mudando de acordo com o tempo. É igual você ver a fotografia de um carro. Quem entende bastante fala, esse aqui é um Honda Civic 2013. Como é que você sabe que é um Honda Civic 2013? Por causa do modelo. Se eu tirar uma foto com você dirigindo um Honda Civic, falar, essa aqui foi
quando eu fui para o Rio de Janeiro em 2010. Você fala, Rodrigo, mentira. Por quê? Não pode ter sido em 2010, porque você está num Honda Civic 2013. Em 2010 não tinha esse Honda ainda. Então, pelas cerâmicas que a gente encontra aqui, você vai datando. Inscrições cerâmicas, tipo de construção. Você tem, às vezes, um muro passando assim e outro por cima aqui. Ficou claro para vocês isso? E o Hirber é quando você tem pedaços de pedra brotando da terra antes do arqueólogo chegar. Como é o caso de Herbert Qumran, ou Qumran. Ficou claro para vocês? Esse aqui é o Tel Lachish, ou o Tel de Laquis, a cidade de Laquis, mencionada na Bíblia Sagrada. E ela voltou a ser escavada agora, de uns 3 anos para cá, pela Universidade Hebraica, junto com a Universidade Adventista do Tennessee, sob a coordenação dos doutores Joseph Garfinkel, que foi meu professor, e Michael Hazel, que é um colega nosso, adventista, inclusive para quem é adventista, ele é o autor da lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Aqui era como a cidade de Laquis era antes de ser destruída. Está vendo o morro? Nos tempos monárquicos, a cidade passou a pertencer a Judá e o rei Roboão fortaleceu as suas muralhas. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 9. Vamos ler na Bíblia aqui? 2 Crônicas, capítulo 11, verso 9. É bom, se você estiver em casa, acompanhar com a Bíblia, tá? 2 Crônicas, Rodrigo. 2 Crônicas 11, verso 9. Aqui está falando das cidades que ele fortificou, Roboão, e fala assim, entre as cidades estavam Adoraim, Laquis, Azeca e Zorá. Eu vou ler o verso 5 aqui, ó. Roboão, eu falei Jeroboão, né? Roboão morou em Jerusalém e para defesa fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gat, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis. Só que os minimalistas diziam que isso era um mito da Bíblia, que Laquis nunca teve muralhas na época de Roboão, que na época de Roboão Laquis não teria muralhas. Só que o que acontece? O professor Garfinkel, com quem eu tive o privilégio de escavar em 1998, descobriu agora, ano passado, em 2019, muralhas que datam de 920 a.C., olha aqui as muralhas, e que é justamente o período de Roboão. Tá vendo? Mas até para lembrar a pergunta do Galdino, até então eu não tinha muita evidência de que a Bíblia estava correta. Mas por que eu acredito pela fé na Bíblia se eu não tinha? Porque tinha outras coisas que comprovam que a Bíblia está correta. Então, é igual o caso do bombeiro lá, quando você tem várias evidências para uma coisa, essas evidências sustentarão a sua crença no momento em que você não tiver evidências, tá bom?